Bom dia, meus amados irmãos. Que bom, né, estarmos mais uma vez reunidos como igreja do Senhor Jesus Cristo, para podermos adorar a Ele através das informações da sua palavra e para poder louvá-lo com as nossas vidas, com o nosso cântico, de todo o nosso coração, né? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de Daniel, capítulo de número 1. Daniel, capítulo de número 1. Nós vamos ler aqui verso 8 e verso 9. Daniel, capítulo de número 1. Iniciando aí mais uma escola bíblica dominical, onde daqui a pouco vamos poder nos deliciar com uma porção das Escrituras Sagradas, trazendo certamente aí boas orientações para as nossas vidas. E já iniciando, né? Daniel, capítulo de número 1. Daniel 1, verso 8 e 9 diz assim: E resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Aqui tem uma mensagem muito importante para nós, que diz que Daniel, ele resolveu firmemente no seu coração, ele tomou uma decisão ali no seu coração. Daniel, aproximadamente ali da sua adolescência para a sua juventude, sai da sua terra, levado cativo pelos babilônicos e é colocado ali no palácio do rei. E ali eles são pagãos, eles não servem ao Deus de Israel, ao verdadeiro Deus. E eles estão preparando todas essas pessoas, esses jovens aqui especificamente, para poder trabalharem ali na corte do rei, para poderem orientar o rei, para serem os seus orientadores. E dentre eles estão aqui alguns judeus que foram levados, mas eles têm uma base firme que eles aprenderam na sua infância, que eles aprenderam lá do passado, por intermédio do que foi escrito por Moisés. Adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ora, Israel, o Senhor Deus é o único Deus. E aqui não vão se prostrar. Talvez alguns ali possam ter tomado uma decisão, mas diz que Daniel e esses três amigos, eles tomaram essa decisão, resolveram não se contaminar, porque aquelas comidas eram impuras, segundo a lei. Ou seja, ele trouxe a palavra de Deus para a sua vida e disse, não, eu prefiro servir ao meu Deus. E ele pede àquele chefe daquele eunuco, falou, olha, nós não podemos comer porque não faz parte da nossa fé. Eu não posso me contaminar porque eu sou separado por Deus. E nós também somos separados por Deus. E quando nós decidimos no nosso coração servir a Deus, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com eles ali no verso de número 9. Nós vamos alcançar graça diante dos olhos de Deus. E Ele vai nos fortalecer. E Ele vai nos dar a condição de nós nos mantermos firmes. Mas é por Ele. Então somente por Ele. Nós, com os nossos esforços, seria inútil. Vamos ficar em pé? Vamos orar? E em seguida vamos louvar a Deus. Irmão Paulo, ora a Deus para nós, meu irmão. No hino de número 469, Corajosos, 469. Bom dia. Bom dia.
perdão real vos entregou, Rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois de tudo defendem, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alteguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Esformado já malignos batalhões, no grande usurpador, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alteguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Nós sejamos todos a Jesus leais e ao seu real perdão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alteguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Amém. Amém. Filhos da Luz 416. Filhos da luz, que desfrutais perdão, amados do Senhor, erguei-vos com fervor e retidão, vivei para seu louvor, conforme a glória desta herança, marchai com toda a confiança, marchai com toda a confiança, andando em luz, filhos da luz, em santidade e paz, vós precisais andar, pedindo auxílio estável e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados, deveis estar bem preparados, deveis estar bem preparados, vivei na luz, filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugi de todo mal, com santo zelo demandai aos céus a casa paternal,
e vigilantes não dormindo, as horas com temor remindo, as horas com temor remindo. Andai na luz, filhos da luz, quando afinal chegar o dia do Senhor. Bendito o servo que ele então achar, servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando, os salvos cantam exaltando, a Deus em luz, a Deus em luz. Amém. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós queremos te louvar, te agradecer, te exaltar, ó Deus, na beleza da tua santidade, ó Pai. Nós queremos te agradecer por ter nos proporcionado assim mais uma noite de paz, ó Deus. Assim, aqueles que tiveram noite de paz, aqueles que não tiveram, Pai, que o Senhor haja com misericórdia, ó Deus. Mas estamos gratos ao Senhor, porque o Senhor se nos proporcionou mais um dia, ó Deus, de vida, ó Pai, nos dando assim uma plena saúde, nos dando o privilégio e a oportunidade, ó Pai, de nos reunirmos aqui como igreja do Senhor, para prestarmos um culto ao Senhor, meu Deus, te exaltarmos, te adorarmos, ó Pai, e assim podemos também louvarmos através dos cânticos, das músicas aqui, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, obrigado pela tua misericórdia, meu Deus, e queremos te agradecer pela tua salvação, Deus, manifestada na presença do teu Filho, na pessoa do teu Filho Jesus, Pai. Obrigado, Deus, porque nós não merecíamos, ó Pai, mas o Senhor, pela sua grande misericórdia e amor, Deus, nos salvou, meu Deus. Obrigado, Pai, mediante o sacrifício de Cristo, ó Deus. Pedimos ao Senhor pelo estudo da tua palavra, que o Senhor possa estar assim, abençoando o teu servo, usando como uma ferramenta afiada em tuas mãos, ó Deus, dando livre curso assim, da tua palavra na boca do teu servo, e assim, ó Deus, ajudando o teu servo a expressar aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, aquilo que o Senhor já, assim, ó Deus, tem para cada um de nós, meu Deus, e que nós possamos estar com nossos corações abertos, sensíveis, ó Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, meu Deus, cada um dos seus servos aqui presente, cada um de nós, no nosso particular, Deus, que o Senhor possa trabalhar, meu Deus, falar conosco, meu Deus, que o Santo Espírito possa estar nos tocando e que nós possamos, ó Pai, sairmos daqui diferente, ó Pai. Sempre que nós estivermos diante da Tua Palavra, que nós, ao fecharmos ela, nós possamos ter nossas vidas modificadas, ó Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito, Deus. Assim, abençoe as vidas dos Teus servos aqui presentes, aqueles que porventura não estão, ó Deus, nós pedimos, Senhor, abençoe também, principalmente por motivo de força maior, Deus. E se há algum, ó Deus, ainda disperso, ó Deus, sem essa alegria de servir o Senhor verdadeiramente, meu Deus, sem essa gratidão no coração, Deus, nós clamamos ao Senhor que possa estar tocando, possa estar avivando, Deus, e que possa haver, Deus, nos corações a gratidão por tudo que o Senhor é para nós, ó Deus, tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor já fez em nossas vidas e ainda há de fazer, segundo a Tua misericórdia, Deus. Assim nós pedimos, Senhor, fique conosco, perdoe dos nossos pecados, meu Deus, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia mais uma vez, meus irmãos. Vamos passar aí alguns avisos aqui. Os aniversariantes, foco de oração. Família Foco de Oração da semana, nossa irmã Glória. Irmão, esteja lembrando aí da nossa irmã, né? Ela não está algumas dificuldades de estar participando assim com frequência, né? Então, os irmãos, lembre dela, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus netos. A irmã continue servindo de bênção aí para a igreja, né? E aniversariantes da semana. No dia 5, a Sofia, filha da nossa irmã Patrícia. Irmão Gilmar, no dia 8. Né? Nossa, você foi certinho, né? Foco de oração na semana de aniversário, eu aposto que... Né? Que bênção. Né? E hoje, obrigado, irmã Severina, e hoje, a nossa irmã Marisa, né? Que bênção, né? Deus abençoe a nossa irmã,
E a cada um dos irmãos aí que na semana foram privilegiados. Está chegando ali a aniversariante, ela fez certinho, ó. Falar o nome dela, ela já entrou, ó, né? Não foi combinado não, tá? Ó, na hora que falar seu nome, você entra para o pessoal ver, viu? Então, nossa irmã Marisa, tá bom? Deus abençoe. Vamos curvar nossa cabeça mais uma vez e apresentar esses pedidos? Sim, mãe? Claro. Quero agradecer primeiramente a Deus, né? E quero também agradecer que Deus me livrou sexta-feira, eu viajei do meu serviço, aí eu desci do terminal para pegar meu bilhete, aí eu caí no tombo. Eu tropecei na grade, assim, lá no chão, e eu caí, fiquei caída, né? Porque eu fiquei com dor na hora, não aguentava levantar, entendeu? Aí o fiscal foi lá e me levantou. Mas graças a Deus não foi nada grave, só deu uma arranhadinha no joelho. Eu quero estar aqui agradecendo a Deus. Amém. Deus ter me livrado. Amém, irmão. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor gratos por este momento, gratos mais uma vez por estar junto com teu povo, diante do Senhor, para glorificar e apresentar aqui, meu Deus, tua serva uma glória, qual certamente os teus servos estarão apresentando diante do Senhor. O Senhor conhece as necessidades da tua serva, os seus anseios, seus projetos, seus sonhos. Pedimos pelos seus filhos, netos, pela vida do seu esposo, que ainda não conhece o Senhor. Abençoe aquela vida, aquela família, meu Deus. Toma nas tuas mãos, esteja suprindo ela cada dia, como o Senhor tem feito até aqui. Agradecemos pela vida destes teus servos, que o Senhor acrescentou com mais um ano de vida, assim como também na vida da Sofia. Obrigado, meu Deus, esteja fortalecendo os seus, esteja trabalhando no coração daquela jovem, meu Deus, para que possa se lembrar que desde sua meninice esteve aprendendo as sagradas letras, hoje está afastada, mas que o Senhor possa estar usando de misericórdia, que ela possa se lembrar de tudo que aprendeu. Sua irmã Marisa, esteja suprindo, fortalecendo tua serva no Senhor a cada dia, abençoando seus anseios, sua família, o seu lar, seu trabalho, esteja cobrindo com teu amor e com a tua graça, e continue a supri-los, como o Senhor tem assim usado de misericórdia. Obrigado também pelo teu servo irmão Gilmar, e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida do teu servo, em especial por mais esta data. Certamente é motivo de muita festividade e alegria, meu Deus amado, por receber do Senhor assim mais um ano de vida. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um dos seus. E agora nos abençoe com a ministração da tua palavra. Abençoe aos corações, a cada um dos nossos, e este que fala, meu Deus, que será simplesmente um instrumento para que o Senhor possa fazer conforme lhe apraz. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que toda autoridade venha vinda da parte do Senhor. Que isso possa ficar bem claro em nossos corações, meu Pai. Nos ajude, seja o teu nome agradecido. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Isso. Ô, Cris, apaga a luz aí para mim, por favor. A gente vai só... Aí não chegou ninguém ainda, tá? Nós está passando aí as fotos lá do culto que foi realizado ali ontem na casa do nosso irmão Paulo, da irmã Maria Helena. Os irmãos que não puderam ir, mas certamente estiveram em oração, né? Por que o irmão passou isso aí? Interessante para nós. Porque essa semana nós vimos algo maravilhoso e a gente quer compartilhar com os irmãos, né? O Senhor Jesus ensinou para nós, ide por todo mundo, toda criatura. Responsabilidade de quem? Nossa, da igreja. Nossa responsabilidade. E Deus tem abençoado ali aquele trabalho, né? Deus tem colocado as mãos sobre aquele lugar. Aquelas crianças têm recebido a mensagem do Senhor. Isso é bom, é gratificante. Aquelas portas têm sido abertas. E eu louvo a Deus pela vida da igreja, que tem colocado o coração naquele lugar. O coração tem colocado o bolso também, né? Tem investido, feito o que é para ser feito, para investir na obra, naquilo que se diz respeito ao Evangelho. Essa é a finalidade, né? Então, louvado seja Deus pela vida da igreja, que os irmãos continuem com este coração aberto para contribuir fisicamente, pessoalmente, aos irmãos que têm ido lá. Falo dessa parte financeira, que é importantíssima, mas tem a parte dos irmãos que têm ido presencialmente lá auxiliar os irmãos, né? Auxiliando ali nas aulas, ministrando a palavra, os jovens que têm se aproximado daquele lugar. E essa semana foi muito especial, porque ontem nós tivemos ali 4, eu não lembro se foi 4, eu não lembro das crianças, foi 5, né? 5 pessoas no total, né? 4 crianças, uma criança, 3 pré-adolescentes, uma senhora,
Na terça-feira também tivemos um fruto ali, o pai de uma das crianças que aceitou Jesus, o irmão Rafael, ele esteve aqui com a gente aqui na quarta-feira já também. Então isso é muito bom. Eu vou falar anos, tá, irmãos? Porque eu não me lembro. Quanto tempo faz que nós não vimos isso acontecer em Tanai? Vidas chegando ao pé de Cristo. Tá? Quanto tempo que nós não víamos isso, não tínhamos este sabor. Né? É Augusto, se tem festa lá no céu, a gente não vai fazer festa? Né? Não é verdade? Tem que fazer festa, tem que glorificar a Deus por isso. E isso que nós vemos, irmãos. A igreja que tem que se crescer na graça, no conhecimento, no amor, na dedicação, na união. Olha, precisamos melhorar mais. Estamos quase chegando em Atos. Quase chegando lá na pregação de Pedro, né? Já foram 6 essa semana. Né? Para 5.000 está quase ali já. Vamos continuar. Vamos continuar nessa pegada. Nossa visão é no reino dos céus. O nosso foco é para frente. Isso é muito bom e muito gratificante. Estou falando por lá, porque foi o foco dessa semana, então é mais um motivo para nós continuarmos orando por aquele trabalho e termos a mente de, olha, precisamos fazer mais em outros lugares. Nós somos muitos aqui. E cada um de nós aqui, nós moramos em bairros diferentes. Então, imagine se todos nós tivéssemos essa disponibilidade, essa disposição de empenharmos nossas vidas para pregar o Evangelho para as pessoas que estão ao redor das nossas casas. Né? Que bênção. Então, nós queremos agradecer muito a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia e por ver Ele trabalhar na vida dessas pessoas. É muito gratificante. Muito, principalmente por esses dias tão difíceis que nós vivemos. Ver uma pessoa se achegar a Cristo. Se eles vão congregar aqui, eu não sei. Nosso desejo é que sim. Mas, de repente, as crianças, os adolescentes vão crescer, vão se dispersar, esses 2 adultos que estiveram ali também, né? De repente, desejam estar mais próximos ali das suas casas, mas vamos orar para que eles permaneçam em Cristo. Esse é o intuito. O principal, nós já tivemos, a igreja de Jardim Tanai já teve uma participação ali especial, semeou. Né? Deus deu crescimento. E agora, se vamos ser nós que vamos dar continuidade, se for, amém, vamos trabalhar, vamos ter o prazer de recebê-los aqui. Mas é com muita alegria, né, que nós estamos aí louvando a Deus pelo que Ele tem feito ali naquele lugar. E continue, irmãos, orando sempre. Se você não tem condição de participar ativamente, mas certamente você tem condição de orar a Deus, para que as pessoas ali possam permanecer firme e possamos ver mais vidas chegando aos pés de Cristo. Ele é muito gostoso, né? Deus abençoe aos irmãos grandemente. Vamos iniciar hoje aqui algum assunto. Na verdade, é baseado em uma das doutrinas bíblicas, a doutrina da santificação. Né? Meus irmãos, nós vivemos dias... Na semana passada, os dias anteriores, aí, nosso irmão Gilmar trouxe a nós um título bem sugestivo, falando sobre os tempos modernos, né? E junto com esses tempos modernos, né, dentro de tudo que o nosso irmão nos orientou, e trouxe assim, com base nas Escrituras, nós podemos tirar grandes lições. O irmão até comentou, olha, nós poderíamos falar muito aqui, verdade, muito nós poderíamos falar. E dentro desses tempos modernos, baseado nas igrejas, nós vamos também poder colocar, assim como o irmão trouxe lá o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, também mais adiante o apóstolo vai dizer para Timóteo que haverá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. E essa santificação, ela faz parte dessa sã doutrina, dessa doutrina das Escrituras. Não é uma doutrina que um pastor inventou, que um missionário inventou, que os apóstolos inventaram. Não, não. É uma doutrina que faz parte da doutrina, dessa sã doutrina, das doutrinas bíblicas, que fazem parte da base do cristianismo. Mas com esses tempos modernos, essas sã doutrinas têm sido esquecidas por parte das igrejas, por parte dos pregadores. Né? O irmão Darcy encerrou o culto semana passada num comentário interessantíssimo. Né? Você ainda lembra, Cico, que você comentou? Lembra, né? Com certeza, os irmãos também que estavam aqui lembram. Venha como está, né, Ci?
e fica do jeito que você está, que está tudo bem. É assim, esses tempos modernos estão trazendo as pessoas para entenderem as Escrituras desta forma. E eles realmente já não vão sofrer a sã doutrina. Uma delas que nós vamos tratar aqui. Eu coloquei o título como santificação. Uma doutrina para o crente de todos os tempos. Amém? Ou foi só para o tempo passado? Não, é uma doutrina para todos os tempos. Foi para o século I, segundo, terceiro e continua sendo para o século XXI. Se virar o século XXII aí, nós estivermos aqui ainda, vai permanecer. Então, essa sã doutrina da santificação, ela tem essa importância. Nós vamos abrir nossas Bíblias lá, na 1 de Pedro, no capítulo de número 1. 1 de Pedro, capítulo de número 1. E nós vamos começar a entender aqui um pouco mais. Na verdade, isso aqui, pelo menos os irmãos que estiveram aqui, todos fizeram o que nós denominamos aí de... seria um discipulado bem dinâmico, mas nós intitulamos de aulas de batismo. Todos os irmãos que estão aqui, que já foram batizados, eu creio que são, pelo menos que eu me lembro aqui, só ainda o nosso irmão Lau, né? Nossos irmãos aqui, todos passaram aqui por esse processo, não foi? Alguns com alguns irmãos, outros com os pastores. E os irmãos vão trazer à memória agora que este tema foi abordado lá naquele instante, de uma forma bem resumida, mas foi para mostrar a importância da santificação, né? Que essa santificação é o processo, podemos entender assim, é o processo pelo qual Deus transforma os pecadores em santos. É um processo nas nossas vidas, né? Mas vamos ler aqui as Escrituras. 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 13 em diante, diz assim, 1 Pedro 1, 13 em diante. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos conformando com as concupiscências que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Esse é o texto. É interessante como coisas que marcam as nossas vidas. Talvez este processo de santificação, depois nós vamos entender melhor todo este processo, mas é claro que este processo vai caber em nós nos livrar, nos abster de coisas, de comportamento, de pensamento, de práticas que nós tínhamos lá na nossa ignorância, como o texto bem diz. Mas é um momento de nós nos purificarmos de tudo isso pelo sangue de Cristo, pela palavra de Deus. É o que vai agir e nos transformar. Mas nós vamos notar que constantemente as Escrituras, dentro das cartas apostólicas que nós temos aí como base para a igreja nesses últimos dias, também no Velho Testamento nós vamos ver, o Senhor vai sempre nos lembrar, trazer isso à memória. Porque, infelizmente, nós, às vezes, nos esquecemos de pontos tão importantes desses. E, às vezes, tem coisas que marcam as nossas vidas. Uma coisa bem boba, olha só, que me trouxe à memória esses dias. As meninas em casa, elas compraram lá um pacote de jujubas. Quem lembra dessas balinhas, né? Um pacote de jujuba. Né? Lá para o dia que o Davi fez aniversário, elas compraram um bolinho lá, e compraram um mega pacote de jujubas. Devia ter mais ou menos 1 quilo daquilo. Por incrível que pareça, eu nunca gostei daquelas balas na minha vida. Foi uma das balas que eu não me lembro assim de ter comido na minha infância. Lembro da bala, mas não lembro de ter comido. E aí, naquele dia, eu peguei uma. Aí depois eu peguei mais algumas, comi. Quando eu me dei por si, eu estava fuçando ali aquele pó. A Luciana guardou num pote, eu comecei a fuçar, e tinha uma lá, que ela rosinha, e ela tinha um sabor de tutti-frutti. E aquele sabor me trouxe à memória o Babalu. Lembra daquele chiclete também? Nostalgia pura hoje, hein?
né? Ela trouxe à memória aquele babalu. Quando eu vi a propaganda daquele negócio que espremia e saía aquele líquido na televisão. Eu não sabia que cor era, porque a televisão era preta e branca. Mas eu sabia que estava saindo, e eu vi as pessoas degustarem. Nossa, quando eu passei no supermercado, que vi aquele troço ali, rapaz... Mas me deu aquela ansiedade de comer aquele negócio. E um dia eu consegui, fui lá e experimentei aquele babalu de tutti-frutti. Mas que delícia, que sabor. E vocês acreditam que aquela balinha me trouxe à memória aquele sabor daquele babalu? Eu até comentei com a Luciana, e ela pegou no meu pé e falou, você vai ficar fuçando aí o pote de bala só para pegar essas de tutti-frutti? Eu falei, foi a que eu mais gostei. Mas acabou de tutti-frutti, aí eu tive que comer todo o resto do quilo. De todos os outros sabores. Sem poder e sem gostar, eu tive que comer. Acabei comendo todos, vocês acreditam? Comi quase sozinho o pote de bala de jujubas. Mas isso aí é outra coisa. Mas é só para trazer que às vezes nós passamos aqui e experimentamos mais uma vez algo que já fez parte lá no passado, que talvez faz muito tempo que nós não experimentamos, e aí você sente alguma coisinha que te faz lembrar daquilo. O irmão Marcos está estudando aqui nas sextas-feiras, né? Os irmãos que estão participando aí com ele, ele está trazendo um estudo sobre, nós podemos fazer o que a Bíblia não diz? E agora ele está tratando sobre o Espírito Santo. E na sexta-feira agora ele trazendo a nós uma das funções do Espírito Santo, que é nos fazer lembrar. Né? Devia ter feito prova aqui, né? Prova surpresa aqui para os irmãos, né? E fazer lembrar. Então, na verdade, o Espírito Santo quer nos fazer lembrar de algo que já está no nosso coração. É uma das funções dele. Então, meus irmãos amados, essa santificação é algo que, por isso que eu coloquei, é uma doutrina para o crente de todos os tempos. Ela deveria, um dos pontos que nós vamos trazer é que ela deveria fazer parte da vida de todos os crentes constantemente. Constantemente. Aqui nós vemos então o Senhor dizer aqui para nós, olha, por isso, cingindo o vosso entendimento, né? Vamos lembrar dessa palavrinha aqui, cingindo, porque ela é uma figura oriental, na verdade, uma linguagem mais oriental, né? Onde era prender um cinto nas vestes, naqueles roupões que eles colocavam, para tornar a sua caminhada mais confortável. Então, os irmãos lembram que as vestes que eles usavam eram os roupões, né? E tinham aqueles cintos que eles falavam, vamos cingir, dobrar ou passar em volta daquela roupa para tornar o seu dia a dia ou a sua caminhada confortável. Então, o que Pedro está tratando para nós, olha, vamos tornar cingir o nosso entendimento, ou seja, vamos caprichar nesse nosso entendimento, deixar ele de uma forma confortável. Como? Aprendendo mais do Senhor. Para quê? Para sermos sóbrios. Então, como essa linguagem era para caminhar dia a dia, assim também ele está trazendo para nós isso. Lembrar que nós precisamos também tornar aí, colocar esse cinto em volta, né? Lá em Efésios vai falar também bastante disso. Cingir o nosso entendimento. Envolver com o quê? Com a essência, com a palavra de Deus. E vai dizer mais, sede sóbrios, estar consciente. É óbvio, se nós nos cingirmos, nos revestirmos deste poder de Deus, o intuito é o quê? De nos tornar capacitados para andarmos. Como lá em Efésios vai dizer, agora andai como filhos da luz. Né? Agora andais como filhos da luz. Nós cantamos daqui a pouco aqui, né? O hino todinho trazendo essa mensagem. Filhos da luz, vós precisais andar em santidade, em paz, unidos. Nossa, tantas palavras que foram colocadas ali com este tema. Então nós temos que aprender, olha, sede sóbrios, e agora nós vamos fazer o quê? Esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E o que Pedro está trazendo para aqueles irmãos é para realmente trazer a memória. Olha, agora é um novo tempo que veio por intermédio de Jesus. E que os crentes estão tendo a oportunidade, nós vamos ver também. Porque nós vamos ver nas Escrituras, para nós aqui talvez seja um palavreado comum, ser chamado de santo, porque nós somos santos em Cristo Jesus. Né? Estamos passando pelo processo, mas já fomos santificados já
por Jesus, por intermédio do seu sacrifício. Depois também nós vamos ver. Mas ele está tratando aqui, trazendo que a revelação de Jesus Cristo, e lembrando que trazendo a visão para algumas pessoas que ainda tinham muito enraizado dentro de si o Velho Testamento. Lá em Hebreus nós vamos ver também a ideia das pessoas, ela era lembrar lá que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, eles tinham que fazer repetidamente aquilo ali para santificar, tinha que fazer todo o processo que foi narrado lá em Levítico, o que eles deveriam fazer, assim assado, mas ele está dizendo que agora, por intermédio da revelação de Jesus Cristo, é um novo tempo. Um tempo que um sangue foi derramado num sacrifício perfeito, que por intermédio dele nos torna santos. Não é? Como filhos da obediência, verso 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis ou não vos conformeis com as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Lembrando lá do que Paulo trouxe para os irmãos em Romanos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aqui Pedro está tratando da mesma coisa. Não vamos deixar nos amoldar, nos conformar. Por quê? Porque agora em Cristo nós somos chamados de santos. Eu disse que é um palavreado comum para nós, é verdade, porque se levar isso para as outras pessoas, principalmente na nossa cultura cristã brasileira, vamos dizer assim, a maioria das pessoas tem o entendimento de que santo é somente aquelas imagens que foram colocadas ali do João, do Pedro, da Maria. Eles foram santos, sim, mas só que em Cristo. Assim como nós também. E aqui temos toda a base para dizer isso. Mas eles não foram colocados em um lugar que era para eles serem adorados. Não. Eles foram transformados assim como nós. Eles estão descansando lá no Senhor, já estão em um lugar aguardando a ressurreição corporal. Aguardando, eles já completaram este processo que nós vamos ver aqui, eles já completaram ele. Agora aguardam simplesmente a ressurreição corporal para viver para sempre na presença do Senhor. Já estão lá, mas aguardando este processo. Então ele está orientando a nós não vivermos. Então é sempre lembrar isso. Isso é uma sã doutrina que infelizmente tem sido deixada para trás por parte de muitos crentes. Hoje em dia você já pode fazer tudo, viver de qualquer maneira e não tem problema. O crente hoje ele pode beber, ele pode fumar, ele pode se trajar de qualquer jeito, ele pode frequentar qualquer tipo de lugar, ele pode ter qualquer tipo de amizade, literal, sabe? E uma das coisas que eu queria deixar bem marcado para nós, meus irmãos, é o processo, de onde que esse processo parte. Este processo, quando nós vemos lá no livro do Provérbios, dizer acerca do nosso coração, que nós devemos guardar, ali nós vemos que ele é o centro das decisões do homem. Este processo, ele precisa começar de dentro para fora. Não existe santificação de fora para dentro. O próprio Jesus ensinou isso lá em Mateus capítulo 15, eu até deixei o texto aqui, se der tempo a gente passar. O próprio Jesus, porque os fariseus e os magistrados ali, eles estavam com esse intuito, com esta visão. Santificação não começa de fora para dentro. Sabe como é isso? Às vezes, infelizmente, eu já passei por experiências desconfortáveis dessa. Às vezes nós queremos exigirmos de pessoas que não são crentes de ter um comportamento de crente. Não funciona isso. Ele precisa primeiro encontrar Jesus, para que Jesus comece de dentro para fora. Sabe? E tem outros detalhes importantíssimos. Então, às vezes dava uma base, houve-se um tempo, às vezes, que parece que as pessoas queriam que nós nos transformássemos de fora para dentro. Não, tem que estar bem bonito. O que está dentro, que se dane. Não. Se você quiser simplesmente se aparecer para as pessoas, você está indo pelo caminho certo. Mas se você quiser se apresentar diante de Deus, deixe que Ele mude você de dentro para fora. Né? É o processo. Porque ele diz, então por isso que ele fala, não vos amoldeis, não vos conformeis com o que está acontecendo aí fora.
né? Não vos conformeis. Olha que interessante. Eu gosto bastante de ter um programa de rádio que eu ouço, e chega nessa época do ano, o pastor até frisou lá, né? Esse mês de junho, ele abre espaço para as pessoas perguntarem. Sabe o que mais se perguntam lá nesse mês de junho? Adivinha? Ele até brincou, ele falou, esse mês é o mês do crente perguntar se pode ir para a festa junina. Olha que interessante. Mas é verdade, toda hora liga alguém. Mesmo ele respondendo com frequência. Então, irmão, mas pode? Mas a nossa não tem álcool, mas pode. É o que mais pergunta. Gente, será que essas pessoas não têm igreja, não têm pastor, não tem alguém para orientar, não tem a Bíblia? Qual é a finalidade desta festa? Não adianta querer misturar igual... Então, irmãos, mas lá nós fazemos, que é muito bom. A igreja se reúne, a gente faz lá uma fogueirinha, põe as roupinhas em caráter lá e vamos lá, ó, só, né? Não vou fazer a musiquinha aqui para não ficar, né? Mas vamos que vamos, né? Vamos fazer a roda, vamos tomar lá só o caldinho do gengibre, né? Só a canjiquinha lá, que é uma delícia, gostoso mesmo. Mas por que tem que usar a mesma prática? Porque, na verdade, quando foi instituída esta... Só para nós lembrar, isso aqui a gente podia falar mais para frente, né? Mas só para lembrar aqui neste início, de como as pessoas estão querendo trazer tudo para cá. E aí, o início disso era uma festa pagã, que fazia devoção a 3 santos, por isso comemorado lá em 3 dias. Essa é a finalidade. Agora as pessoas querem mascarar para poder trazer para dentro. E falo e digo isso com toda a autoridade da Bíblia. Estão mascarando para trazer para dentro. Isso é se amoldar ao sistema do mundo. É o contrário do que nós estamos aprendendo aqui do que é ser santo. Santo separado. E santo no sentido de Deus aqui que nós estamos vendo. Nós vamos ver no 15 e 16. Né? Olha, o Senhor, Ele é moralmente puro, perfeito, justo. Ele é separado de qualquer coisa mal ou imperfeita. Este é o caráter de Deus Santo, entre infinitas mais. Né? Moralmente puro, perfeito, justo, maravilhosamente. Né? Não tem nada de má, nada de imperfeição. Ele é o modelo supremo da santidade perfeita. Ele, Deus, por isso o verso 15 vai dizer para nós. Pelo contrário, segundo é santo, essas características que eu li aqui para os irmãos. Segundo este santo, aquele que vos chamou. Ele nos chamou. Tornai-vos santos vós mesmos, em todo o vosso procedimento. E aí veja que agora, quando ele fala essa palavrinha todo aqui, vai nos levar a abranger toda a nossa procedimento, é toda a nossa maneira de viver. É interessante como as coisas ficam marcadas. Eu sou de um tempo que na minha infância, desde a minha meninice, meus pais me ensinando acerca das Escrituras, e uma das coisas que ficou bastante marcada, eu já tive problemas sérios na escola quando pequeno, por não participar justamente dessa festa. Né? De uma das, entre elas, uma era essa. E às vezes chegou a vez deles conversar, não, mas com meus pais, não, mas por que ele não participa? E eles explicavam da forma deles, mas o princípio de eu não gostar de participar disso foi justamente por aprender. É claro que não tinha todo este entendimento, mas meus pais diziam que não é do agrado de Deus que você participe disso. Talvez eu não entendia muito, não entendia muito bem o que era. Hoje não tem uma compreensão muito maior, é óbvio, e justamente dessa festa. Porque então é todo o vosso procedimento, toda a nossa maneira de viver. Isso vai abranger o quê? Eu falei começar de dentro para fora, né? Vai começar sim, com transformação. Mas se vai abranger toda a minha maneira de viver, eu vou ter que mudar a minha maneira de falar? Eu vou ter que mudar também a minha maneira de me vestir? Também. Eu vou ter que mudar o meu comportamento lá com as pessoas do mundo? No modo de comportamento que eu digo, às vezes, talvez os irmãos já passaram por essa situação de
estar no meio dessas piadas, inúmeras piadas que às vezes se reúnem nas empresas, né, para contar piadas às vezes sobre igreja, sobre pastor, sobre não sei o quê. Eu trabalhei com um rapaz que ele era espírita, ele era bem praticante mesmo, né? E ele não se conformava. Ele não se conformava, por exemplo, com o texto de Hebreus, capítulo de número 10. Você podia falar, na maioria dos textos da Bíblia, esse é bom. Mas quando você falava o verso de número 28, o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ele se transtornava. E aí, como provocação, como ele tinha mais tempo de empresa, ele tinha aquela coisa toda, vocês não sabem o que ele fazia. Ele ouvia Raul Seixas o dia inteiro, e tinha dia que ele vinha com um negócio. Porque, os irmãos talvez já ouviram aí, talvez no tempo passado, eu fui perceber, eu acabei até aprendendo mais de Raul Seixas, de tanto que eu ouvi. Mas o que eu aprendi? Que o cara era um tremendo de um satanista. Infelizmente. Ele tinha práticas satânicas e as letras das músicas deles eram totalmente ofensivas às Escrituras. E olha que ironia, e uma das músicas que ele mais tocava lá tinha por título A Igreja Invisível. Ele tem uma música que o nome dela é A Igreja Invisível. E ele falava, entre as coisas que ele falava lá, que as pessoas passavam pão com mel na boca das pessoas, alguma coisa assim, e falava assim, um refrãozinho da música falava assim, Pastor João, e era na época o pastor era o Pastor João meu aqui, né? Então parece que ele enfesava e colocava o negócio para eu ouvir lá, e era terrível, era importunador. Então às vezes você vai, como conviver com isso? Temos que ser separados por Deus. Então, ser santo, porque Ele nos chamou para ser santo em todo o nosso procedimento. Então, olha o que nós vamos ter que fazer, mudar toda a nossa maneira de viver. E hoje em dia, nós estamos vivendo um tempo que nós vamos ter que... na verdade, acho que ficou mais com a facilidade da informação, nós temos que tomar cuidado. Hoje nós temos que tomar muito cuidado no que nós vamos assistir. Hoje nós temos que tomar muito cuidado do que nós vamos postar. Hoje nós temos que tomar muito cuidado daquilo que nós vamos curtir. E daquilo que nós vamos ouvir também, fazer parte, também vai fazer parte da santificação. Então veja que a responsabilidade vai permanecer, então tem que tomar cuidado. Né? Hoje em dia, quando se trata das pessoas, o crente tem que ser sábio na forma de educar seus filhos para que eles venham ter também este comportamento. Embora às vezes eles não tomaram ainda uma decisão, mas tem que passar na base. Lembra que eu comentei com os irmãos há pouco? O que aconteceu comigo com relação a essas festas, eu era muito pequeno, lá desde a primeira série. Nunca quis participar disso. Mas por quê? Porque já veio do lar com aquele entendimento, com aquele ensinamento. E entre outras coisas que as pessoas estão trazendo para cá. Né? Carnaval, enfim. Nossa, como a gente teria assunto para trazer do que as pessoas estão trazendo hoje. Um outro ponto, antes da gente prosseguir aqui, só para a gente ter ideia. Então, eu até comentei com os irmãos, e é verdade, alguns hoje, você pode beber à vontade, desde que você não se embriague, porque a Bíblia diz que você não pode se embriagar. Não? Você não pode se embriagar. Você não pode fumar? Sei lá, pode. A erva é natural. Desde que você não compre de um fornecedor. Sabe, irmãos, é umas coisas assim que você fala, não é possível. Mas é possível sim. Infelizmente. E outra coisa, mas poxa vida, ele foi meu amigo e minha amiga a vida toda. Eu tenho que pregar para ele. Sim, mas você está influenciando ele ou ele está influenciando você? Sabe? O que está acontecendo? Hoje nós temos essa responsabilidade. O verso 14 diz, como filhos da obediência. Você está obedecendo a Deus? A santificação tem sido importante para você? Talvez se você se esqueceu desta palavra, nesta manhã Deus está dando a oportunidade de você relembrar dela. Que você é santo, você é separado. Inclusive a palavra santo que nós vamos ver aqui é separado por Deus. Isso aí vem desde lá do Antigo Testamento. Separado por Deus. Vamos deixar aqui rapidamente, eu vou ler 2 versículos aqui no Levíticos, né? Até comentei com os irmãos, mas vamos ler lá no livro de Levíticos, até mesmo porque essa citação de Pedro está
assim comparando Escritura com Escritura. Nós vamos ver aqui, Levíticos capítulo de número 11. E olha que interessante, nesse capítulo aqui o que nós vamos ver? O Senhor falando acerca dos alimentos, das coisas imundas, né? E nós vamos ler apenas 2 versículos, mas o texto todo vai trazer aqui uma reflexão para nós, sobre a santidade de Deus, especificamente tratando ali com o povo de Israel, para eles distinguirem o culto verdadeiro a Deus e o culto aos ídolos, ou as nações idólatras que viviam ali do lado deles, né? E também tinha o propósito de ajudar na sua alimentação ou no seu estado físico, né? No verso 44 e 45 do capítulo 11 vai dizer assim, olha, mesma palavra lá que foi citada por Pedro. Levíticos 11, versos 44 e 45. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos congregareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhuma enxame de criaturas que se arrastem sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então Deus trata isso aqui já lá no passado, dizendo para o povo, olha, tirei vocês do Egito com um propósito, para vocês serem hoje o representante de Deus diante da raça humana. Israel teve este ministério, falhou sim, a igreja também está falhando. Mas Deus orientou também a eles, olha, vocês vão se separar, porque as outras nações têm práticas de servirem a outros deuses, mas eu quero trazer vocês, para que vocês venham ser santos, como eu também sou santo. E aí Pedro vai tratar ali do mesmo assunto, segundo é aquele que vos chamou. Segundo é aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, que foi o que ele narrou, porque sede santos, porque eu sou santo. Então veja, Deus nessa essência maravilhosa da sua santidade, na sua moral, na sua pureza, na sua justiça, não há nele coisa má. Então olha, o nosso modelo maior de qual nós devemos buscar essa santidade é vindo da parte de Deus. Ele é o nosso maior exemplo, Ele é aquele que devemos aprender tudo isso. Ah, mas Deus não é nem homem para que nós possamos ter exemplo, mas por isso mesmo, porque nós não devemos olhar para os homens, mas olhar para Ele na sua perfeição. E Ele, com este propósito, Ele nos separou, meus amados, com este propósito, de mostrarmos para as pessoas que ainda estão perdidas, lembra lá, assim como foi com Israel, no ministério lá de Israel, de atrair as nações para se achegar ao Jeová, ao Senhor Jeová, assim nós hoje, para trazer as pessoas para Cristo, ainda que ouvindo piadinha ou não, devemos nos comportar desta forma. Mostrar para as pessoas que o Senhor Deus nos transformou santos. E temos ousadia de dizer isso. Como eu disse, embora a cultura da nossa nação, talvez dizer isso, as pessoas vão achar que nós estamos querendo ser melhor do que os outros, tratar nesse sentido, mas não é nesse sentido. É para mostrar que Deus, com toda esta perfeição, com o seu plano perfeito, executado pelo Cordeiro perfeito de Deus, pode sim transformar o estuprador, a prostituta, o pecador ou qualquer outra pessoa que se ache orgulhosa, ricos e pobres, grandes e pequenos, em santos. Deus pode fazer isso. E é interessante porque Ele faz isso justamente para um dia nos levar, porque vamos morar todos num lugar, no mesmo lugar. E hoje nós estamos aqui passando. Então, santo, nós entendemos que é separado por Deus. Tratando da pessoa de Deus, é dizer que o Senhor ele é moralmente puro, perfeito, justo, e Ele é separado de qualquer coisa má ou imperfeita que nós entendemos. E logo Ele é o modelo supremo de santidade perfeita, e os santos em Cristo, que somos nós,
devemos o quê? Buscar a sua santidade diretamente da fonte, ou seja, em Deus. Então vamos nos lembrar de tudo isso e tantas outras coisas. Vamos abrir ainda lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1. Os irmãos certamente já notaram que quando nós vamos ler as cartas, principalmente aí no início, nós vamos notar a palavrinha santo. Né? O apóstolo chamando de santo. Aos santos que estão na igreja, aos santos que estão nas igrejas, Coríntios, Filipenses, Efésios, mas eu queria pegar somente o texto de Coríntios aqui para a gente não se... 1 Coríntios capítulo de número 1. 1 Coríntios capítulo de número 1. Então, lembrando a santificação do que nós vamos tratar. Processo pelo qual Deus transforma pecadores em santo. Paulo, verso 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo e irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, comumente nós vamos ver esta palavrinha no início das epístolas, de chamar de aos santos que estão lá. Aqui nós somos, sim, aos santos que estão em Jardim Tanai. Eu, pelo menos, já ouvi essa expressão aqui, olha, inúmeras vezes, por inúmeros irmãos que já estiveram aqui nos ensinando acerca da santidade. Mas é algo que nós precisamos lembrar, principalmente nesse ponto, como eu comentei nos irmãos, do que Paulo está tratando e pegando um gancho lá do que o irmão Gilmar nos trouxe para nós nos dias anteriores, tratando dos tempos modernos, que as pessoas estão deixando de lado isso. E então, até nós mesmos devemos não esquecer que somos santos. Se nós nos esquecermos, como é que nós vamos lembrar as pessoas? A gente, né? Eu mesmo, estou nem aí, eu não sou... Ah, quem é você? Eu sou Luiz Antônio. Tá aí, e daí? Não faz o menor sentido para as pessoas. Não faz. Mas eu tenho que lembrar, se eu sou santo, na hora que eu for pensar algo, opa, sou santo. Na hora que eu for dar os meus passos na rua, sou santo. Devemos passar por isso. Pensar, agir e viver constantemente. E é tudo isso nós lembramos porque todos nós estamos ainda vivendo no mundo, sendo ensinados por Deus, e todos correndo o risco. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Esquecer disso, nós sabemos do perigo que é, mas por isso o Senhor está nos transformando, nos dando. Semana passada eu comentei com os irmãos aqui sobre lá o texto de Salmo, e quero lembrar mais uma vez, como Deus tem sido longânimo para com a raça humana. Como Deus tem sido misericordioso para conosco. E eu convido você a experimentar mais as misericórdias de Deus na sua vida. Sabe? Para você entender mais a essência dele. Porque aos nossos olhos nós não podemos compreender. Você quer ver a maior prova? É quando nós olhamos a pessoa... Está dentro do texto que a gente está falando, né? É quando nós olhamos lá uma pessoa miserável na sua maneira de viver. Sabe, bem, imagine aí com você, aquela pessoa que está no pior estado que talvez humanamente se pode alguém estar. Seja no seu conceito moral, seja em algum princípio seu aí. Você olha e fala, meu Deus, que triste. Uma pessoa cometeu uma barbaridade. Não. A misericórdia do Senhor neste tempo ainda está estendida para transformar e dar oportunidade a todas essas pessoas. Nunca se esqueça disso. Viva a misericórdia de Deus, respire a misericórdia de Deus. E aqui ele está dizendo, olha, Paulo chamado para ser apóstolo, e o verso 2, né? A igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo. Ou seja, todos nós fomos aqui santificados em Cristo.
Foi por meio dele, nós vamos ver depois, mas vamos só dar uma pinceladinha aqui para entendermos. É por Cristo que nós estamos aqui, por ele nós somos santificados. Aí, por isso, a importância de nós entendermos lá alguns procedimentos da lei, do que os sacerdotes faziam, do que o povo judeu, do que o costume deles lá, era a orientação de levar, todos os anos lá, levar um animal para ser sacrificado, um animal puro, para o quê? Para o sumo sacerdote levar lá no Santo dos Santos, para poder, de uma forma simbólica, pagar pelos pecados. Era uma prática que era feita lá todas as vezes pelo povo judeu e por aqueles que estavam ali com eles. Mas era o quê? Era um símbolo daquilo que o Senhor Jesus Cristo viria fazer. O propósito daquele ato era para santificar, assim como o propósito de Cristo é santificar a vida de todo pecador. Lá era de uma forma simbólica. Agora é literalmente, porque Cristo tem essa condição de fazer isso. É muito interessante nós sempre lembrarmos disso, meus irmãos. Por quê? Porque nós, lembrando da perfeição de Cristo, nós vamos nos recordar que por nós mesmos nós não temos condição de fazer nada. Essa santificação nunca vai ser obtida se nós depositarmos as nossas forças na nossa maneira de viver. E sabe quando nós entendemos isso? Quando nós nos afastamos das Escrituras, quando nós nos afastamos da comunhão com Deus, quando nós deixamos nos levar pelas nossas próprias atitudes, aí nós vamos ver e lembrar, realmente sem Cristo eu não posso fazer nada. Então o sacrifício dele, suficiente. Amém. Nos torna santo. Mas depois, no decorrer das nossas vidas, tem um processo que nós temos que passar por ele. Não é um processo para a salvação, mas para a santificação. Processo de limpeza, de pureza. Mas se já fomos salvos, é um ponto que eu queria também comentar com os irmãos. Nós já somos salvos, porque existem algumas pessoas que também entendem da mesma forma que nós. Cristo foi suficiente, tá? Então, se já foi suficiente, já transformou meu coração, amém. Não preciso fazer mais nada. Vou só ficar aqui agora, olha, só comendo e bebendo e esperando ser arrebatado. Não, nós precisamos fazer isso diariamente. A santificação é processo. Diariamente. Se fosse assim, não fosse assim, se fosse para ser transformado, nós iríamos nos converter e seria melhor, né? Se converter e já ser arrebatado, transformado, acabou. Né? A gente ia dar até medo, as pessoas iam ficar com medo de levar o visitante, trazer um parente para a igreja, né? Não vai lá não, que se você for lá, nunca mais vou te ver, sai fora. Né? Mas não é assim que funciona. Nós viemos aqui para aprender. Hoje nós estamos aqui aprendendo e estamos num processo, porque certamente algum texto que nós já lemos aqui já falou na sua vida, já falou no seu coração. O texto e com a ajuda daquele que é o nosso professor, Espírito Santo. Eu creio que ele está trabalhando no seu coração e te fazendo lembrar talvez de algo que você precisa deixar de lado, que não faz parte da nova natureza que você obteve por intermédio de Jesus Cristo. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. E essa palavra chamado aqui, ela é convocado, convidado por Deus. Meu amado, Deus convidou você para ser santo, não foi só o João, o Pedro, a Maria, o José, o Paulo, não. Não foi somente eles, está convocando cada uma das pessoas para serem santos. Convidou os que estão aqui nesta manhã, que já o receberam como Salvador. Você já passou pelo processo, olha, chamados para ser santo, como? Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. De nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então vejamos que nós estamos aqui, existe um outro grupo que está em outro lugar, em um outro lugar, em um outro lugar, espalhados pelos 4 cantos da terra, e todos eles são santos em Jesus Cristo, né? Todos eles são. Não estamos falando aí de denominação, não estamos falando de título, estamos falando daquelas pessoas que se converteram verdadeiramente a Jesus Cristo. Né? Eles são chamados santos em todos os lugares. Então,
É o que nós devemos aprender. Nós somos santos. Guarde bem esta palavra no seu coração. Você é separado por Deus, então você precisa mudar. Talvez você fale, irmão, você vai falar isso aí para mim que já tem trocentos anos? Sim, para você que já tem trocentos anos de convertido. Se a santificação não for importante para você, você vai continuar a viver uma vida meia boca e é de meia boca para baixo. Você não vai ter, se não for importante para você se separar para Deus, vai ser importante para você morar um dia lá na presença de Deus? Pense nisso. Se não é importante hoje você viver separado aqui neste mundo, que diferença vai fazer? Vai ser importante então você morar para com Deus? Lembrando que nós lemos lá, quando nós estamos em Apocalipse, é importante o Senhor dizer lá, lembre-se disso, não estou falando para nós refletirmos mesmo. Lá diz que nada que contamine vai entrar. Por isso veio Jesus Cristo, Cordeiro perfeito, para nos purificar e para que, por intermédio dele, nós demos continuidade neste processo, porque lá não vai entrar. E é por isso que neste processo de vida nós vamos aqui caminhar e depois nós vamos ver que daqui a pouco nós, no abrir e fechar de olhos, vamos ser transformados. Para estar com o Senhor. 1 Coríntios ainda, lá no capítulo de número 6, também ainda lembrando, reforçando só este processo que nós passamos por ele. 1 Coríntios 6. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 6. Eu vou ler só o verso 11, mas vamos pegar o 9 em diante, que aí dá para a gente entender um pouco melhor. 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso 9 em diante, vai dizer assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Verso 11. Tais foste algum de vós, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas foste também justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Está dizendo de nós que somos ex-pecadores, né? Ex, aí você pode colocar a listinha, ex-beberrão, ex-ladrão, ex-prostituta, ex-adúltero, ex-sodomita, ex-efeminado. Foste, está falando de se foste, é porque era. E agora nós temos que ser transformado, ser regenerado pelo poder de Deus. E aí é que ele está dizendo, mas agora nós somos santificados por Deus, separados por Deus. E daí a importância de nós recordarmos, foste, está no passado. E para nós não cairmos neste erro, nós temos que lembrar do que? Santificação é uma doutrina para o crente de todos os tempos e de todas as idades também. Todas as idades. Então, em todo tempo, meu irmão, se você é aqui o mais jovem, você precisa mudar, continuar mudando. Se você está na meia-idade aí, precisa mudar também. Se você já está com a idade um pouquinho lá na terceira idade, como eles chamam, também precisa mudar. Também precisa mudar. Eu me lembro da minha mãe, quando o Senhor recolheu, ela estava com 87 anos. E mesmo dias antes disso, depois da casa dos 80 anos lá, os irmãos não têm ideia da preocupação que ela tinha. Uma pessoa que era analfabeta e tinha uma preocupação grande com se santificar para Deus. Lá com a idade já avançada, entendendo como isso era importante. E era uma pessoa de uma natureza, de uma pureza, vamos dizer assim, de uma essência pura, pelo processo de vida, pela sua inocência, às vezes de algumas coisas, se demonstrava isso para nós, é claro, precisava fazer isso, mas ela se preocupava com isto. Isso é para nós ver que em todas as idades, não há condição do homem, em momento algum, dizer, olha, eu já fui salvo e já está bom, já foi suficiente. Não, todo dia nós precisamos melhorar.
Todo dia tem que buscar alguma coisa, é o que nós vamos aprender. Então, o que a palavra de Deus está dizendo para nós é, especificamente aqui, mas foste também sido santificados. Está falando de todo o processo aqui da conversão, de tudo que era, e lembrando aos irmãos, foram santificados em Jesus, foram separados em Jesus. E uma coisa interessante, uma frase que eu ouvi de um escritor num livro, né? Ele dizia, olha, por mais que uma pessoa procure separar-se para ser santo, jamais ela vai alcançar tal intento se Deus não o fizer. Ou seja, pelos nossos esforços, nós não vamos conseguir. É estar em constante comunhão com Deus. É estar buscando nele, que é a fonte, para nós conseguirmos alcançarmos este processo, darmos continuidade na vida dele, né? E Deus, né? Outra vez também li, ele dizia assim, olha, Deus, ele quer filhos à sua imagem, que venham imitar a sua santidade. E nós já não fomos feitos filhos de Deus? E olha que bom, todo mundo aqui, deixa eu ver se tem alguém aqui, pelo menos a olho aqui, se não tiver, vocês me perdoem. Mas todos que estão aqui, tem sim, acabei de, a Rebeca, né? Mas ela é filha. Mas todos aqui são pais e mamães, né? O irmão Marcos e a irmã Kelly ali atrás também, né? Mas foram filhos. São papais e mamães, e filhos e filhas, então vão entender. Né? E o que é que vocês querem dos seus filhos? Não é que eles venham a receber as suas orientações e obedecê-las? Não é isso? O irmão Zé já disse alguma coisa ao contrário, irmã Kelly, para você? Olha, eu estou aqui me santificando a Deus, mas você não faça isso. Foi isso que ele ensinou para você? Não, né? Mas o desejo dele foi que você fosse sempre obediente, não é verdade? Sim, o irmão Fernandes e a irmã Terezinha também, né, irmão Marcos Paulo? Assim também, né, Rebeca? Não é esse o desejo da sua mamãe? Está sempre ali. Às vezes tem até que puxar a orelha e tal. É desconfortável às vezes, né? Mas qual o propósito? É porque é bom. Eles querem o melhor. E nós, como pais, queremos que os nossos filhos venham assim ser. Sim, irmão Bruno. Irmão, acho que nossos irmãos aí, acho que acredito que tenham o mesmo pensamento que eu, né? Nosso maior medo é ser hipócrita, irmão. Eu morro de medo de ser hipócrita, né? A gente vê muito as pessoas comentando, vê muito na internet isso, né? De a gente falar assim, a pessoa, eu não tô falando o nome de ninguém, estou citando uma situação hipotética que muita gente coloca, né? Que a pessoa é na igreja, sei lá, um ministro, é um pastor, é um líder, e dentro de casa é uma pessoa deplorável, né? É um pai péssimo, é uma pessoa péssima, é um marido péssimo, é uma mãe péssima. Então esse é o meu maior medo, é ser hipócrita, né? Estar aqui com as crianças, estar aqui no Ministério Infantil, e em casa eu tratar minha filha de forma diferente, minha esposa de forma diferente. Então esse é o maior medo, o maior peso que eu sinto, né? E eu peço todo dia a Deus que me corrija, que me instrua, para que eu seja exatamente aquilo que eu falo, que eu prego, né? Que isso não é uma coisa natural, né? Não adianta a gente falar que é natural, a gente falar uma coisa e é natural a gente fazer aquilo que a gente fala. Não é natural. O irmão próprio já está falando aí, que a gente precisa estar sempre se mantendo no caminho, sempre se corrigindo, sempre se punindo mentalmente, espiritualmente, assim, falando, não vai por aí, não é esse o caminho, todo momento. Porque se você deixar afrouxar um pouquinho, você vai ser hipócrita. Sim, verdade. E é uma das coisas, eu creio que todos os irmãos que são papais aí, mamães, também têm essa preocupação. Às vezes é comum nós fazermos brincadeiras, às vezes, com as crianças, né? Às vezes de qualquer sentido. Mas é interessante, eu falo do Davi porque é o que eu me lembro mais. De vez em quando a gente brinca, vai brincar com ele, às vezes no sentido de estar fazendo uma careta, como se fosse assustar, ou ele pegou uma mania de negócio de zumbi, né? Desde pequenininho, acho que viu alguma coisa lá, ele às vezes brinca de zumbi, alguma coisa nesse sentido, né? E às vezes eu vou brincar com ele, mas às vezes, se eu for brincar com ele e ele não estiver no ritmo da brincadeira, ele olha e fala, você está mentindo, né, papai? Você está mentindo, né? No sentido dele, você não está querendo me assustar, você está mentindo. Né, mamãe, você está mentindo, né? Já dá uma certa incomodação por ouvir a palavra mentira. E, na verdade, não tem outra palavra que vai caber nisso.
Você está é uma certa forma de enganar. Ah, irmão, mas você está sendo muito radical. Não, não estou sendo radical, mas é algo que a gente tem que se despertar. Porque a gente está falando de alguém que não habita nada. É perfeitamente perfeito. É redundante, mas perfeitamente perfeito. Né? Quando nós lemos lá acerca da sua palavra, né? Sua palavra é a verdade desde o princípio. Tem cabimento do que é isso? Se nós formos espelhar, porque é isso que nós vamos aprender, até que eu li neste outro livro, dizendo a Deus, Ele quer filhos à sua imagem e que imitem a sua santidade. Então, até nesses comportamentos minúsculos, nós tivermos condição de levarmos assim ao pé da letra, vamos levar, porque nós vamos ganhar com isso. Não vamos perder nada, meus irmãos. E essa questão aí é muito importante, nós nos preocuparmos sim, como ser aqui, isso aí os irmãos já ouviram bastante por parte do pastor João, de lembrar, irmão, ser crente aqui dentro é muito fácil. Não é? Mas não é aqui que você é crente quando você sai daquela porta para fora. Pelo menos deveria ser. É ali que você vai demonstrar tudo isso. E é ali justamente que nós vamos refletir esta imagem daquele que nos recebeu como filhos agora. E Ele quer de nós o que? Obediência. Então nós somos assim. Então a Bíblia é clara em demonstrar que essa regeneração, que essa justificação e que a santidade, elas são provenientes de Deus para nós. Não é pelos nossos esforços, assim como nós lemos em Efésios, que a salvação ela não é pelas obras, é tão somente pela graça de Deus. Assim também todo este processo ele é proveniente de Deus e tão somente pela fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Tão somente, meu irmão. É onde nós vamos refletir sobre isso. Não tem outro jeito. E essa santificação que nós vamos ver, nós vamos dividir aqui em três, bem curto, a gente não vai prolongar muito. Hoje nosso tempo já está indo embora aí, mas já para a semana que vem nós vamos falar. Ela tem a santificação inicial, que é aquela que nós, no momento da nossa conversão, quando nós recebemos a Jesus, nós fomos regenerados, somos ali santificados. E temos agora a qualidade, como nós vimos aqui, de sermos chamados de santos. Então esta é a inicial. E depois nós temos a santificação que é a chamada progressiva, que é aquela que nós vamos todos os dias ali, olha, até 50, 60, 70, enquanto tiver fôlego, louve ao Senhor. Enquanto tivermos fôlegos, nós vamos precisar de todos os dias nos abster de um comportamento, de uma maneira de pensar, de uma maneira de agir, e depois, Deus permitir, a gente entra em mais detalhes com relação a isso. E por fim, a santificação final, aquela que um dia, quando a trombeta soar, que os mortos ressuscitarem, nós vamos ser transformados pelo poder de Deus, de uma vez por todas. O sacrifício de Cristo foi o suficiente para nos salvar, depois nós vamos ver, de uma vez por todas. Foi um sacrifício único. Não precisa de complemento, não precisa acrescentar nada, foi suficiente. Mas o processo de santificação, enquanto nós estamos aqui, precisa ser dia a dia. Principalmente por nós estarmos vivendo esses tempos trabalhosos, esses tempos modernos. Vou sempre pegar carona aqui, viu, irmão Gilmar? Não é plágio não, viu? Mas por nós estarmos, justamente por estarmos vivendo esses tempos chamados modernos, né? Não respeito todas as pessoas, mas tem coisas que não dá, às vezes, para engolir, né? de ver certos comportamentos na vida de crente. E tudo isso é por quê? Por já viverem um momento de apostasia, de terem apostatado, se afastaram da fé verdadeira. E talvez, às vezes eu até entendo, irmãos, que experiências que nós vamos viver com Deus, vivendo com Deus, alguns talvez tiveram um intuito bom. Na cabeça dele talvez fosse uma coisa boa. Não, vamos mudar isso, aquilo, outro, porque, sabe, vai atrair mais pessoas. Olha, vai ser legal. Mas nós, infelizmente, nós não temos este bom senso. A gente, às vezes, quer muito mais. E como Paulo orientou ali, para nós não irmos além das Escrituras, né? Lembra? Não lembro o texto aqui agora de cabeça, mas ele vai nos orientar para nós não ir além do que está escrito.
E às vezes nós temos o... Por favor, irmão. Estou fechando esse assunto seu aí, porque Paulo escreve lá em capítulo 2, versículo 2, porque nada me propus saber entre vós. Amém. Jesus Cristo é este crucificado. Amém. Não existe invenção. Uhum. A intenção do Evangelho não é propor fantasia ou malabarismo, seja qualquer outra coisa. Uhum. A não ser Cristo morto, ressurreto. Uhum. O Paulo falou assim, não estou propondo mais nada para vocês não. Quer é isso. Se não quiser, não tem o que fazer. Quer que eu invente alguma coisa? Entendeu? A gente estou acostumado a ser bajulada. Tem uma alternativa? Uhum. Tem aí uma outra opçãozinha? Sabe? É bem por aí. Mas não existe outra opção em relação ou Cristo ou Cristo. Uhum. Amém. Do jeito que é verdade, né? Muita verdade. Isso cabe a nós, que então santidade, meus irmãos, é para hoje, é para agora. Continua sendo uma doutrina, faz parte do fundamento ali do cristianismo. O cristianismo que não esse abrangente que nós vemos, mas daquele que é verdadeiro, com base nas Escrituras. Então, sempre pregar a verdade, viver a verdade para todos, né? Deus abençoe. Vamos cantar? Semana que vem, Deus permitindo, a gente dá aí continuidade, tratando aí desses 3 assuntos tão importantes. Vamos ficar em pé, vamos que eles puderem, esticar as perninhas. Nós vamos cantar a música, tem por título aí, Santidade. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Se o meu corpo
nação clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Amém. Amém. Só lembrando aos irmãos, no próximo sábado, permitindo assim o Senhor, nós vamos ter aí o primeiro encontro de varões. O irmão Douglas organizou aí uma listinha para mim, Douglas Rafael, e eu creio que ele não tem contato de todos os irmãos. Então, por gentileza, os irmãos que estiverem aqui, que não foram contatados por ele e forem participar com a gente, dê o nome aí até a noite, por favor, para que a gente possa estar organizando aí tudo direitinho, tá bom? Então, os irmãos forem participar com a gente sábado que vem, dê o nome para nós aí até a noite, tá? Pode passar para mim mesmo, que eu já anoto, tá bom? Vamos orar? Nosso irmão Bruno, ora a Deus, meu irmão. Bom, aproveitar e atualizar a questão do pastor Elimar, né? A nora dele fez a primeira sessão de quimioterapia, disse que agora já consegue levantar e abaixar o braço, né? Eu tinha falado do câncer nas axilas e no pulmão, né? Continua orando por ela e pelo Abraão, que o filho dele continua lá internado para recuperação de drogas. E orar bastante pelo pastor Elimar, que precisa, é carente bastante, né? Ele tem lá, já teve problema de depressão, é muito difícil lá, o Paraguai, ele tá com essa questão do soro positivo lá, é muito complicado para ele ser. E continuo orando muito por ele, como um missionário, um pastor muito necessitado de orações e de ajuda de todo tipo. Glória ao Senhor Deus e Pai, entramos na tua presença, Pai, para agradecer o Senhor nos trouxe até aqui. E nós gostaríamos também de pedir perdão, Pai, por nossos pecados e reconhecer que só o Senhor é digno de toda a honra, todo louvor e toda a glória, Pai, conforme foi dito aqui. Só o Senhor é o Supremo, Santo, Pai, aquele que detém toda a santidade, toda a pureza e perfeição, Pai. E é por isso que nós estamos humildemente na tua presença, pedindo que o Senhor continue esse processo em nós, Pai, na tua igreja, e reconhecendo que somos falhos, Pai, que somos necessitados em tudo, Pai, que somos dependentes em tudo, para que nós não venhamos, Pai, a ser hipócritas diante de nossos filhos, hipócritas diante dos nossos colegas de trabalho, hipócritas diante de qualquer pessoa do mundo, Pai, para que as pessoas entendam e vejam que sim, somos pecadores, mas remidos pelo sangue de Cristo. Estamos em processo, Pai, processo de santidade, que nós possamos mostrar, Pai, que nós estamos lutando contra esses pecados, lutando contra esses vícios, Pai, lutando contra essas coisas erradas que o Senhor coloca na tua palavra. Abençoa a tua igreja, Pai, que a tua igreja possa continuar seguindo nesse caminho, conforme foi dito aqui dessa semana, de pessoas se rendendo a teus pés, Pai, porque conforme foi falado pelo pastor Fabiano, as crianças, quando elas se convertem, Pai, elas têm uma vida inteira pela frente de servidão a Ti, Pai, uma vida inteira, uma carreira inteira de santificação, de obediência, talvez sendo, Pai, missionários, líderes, pessoas que estarão nos púlpitos pregando a sua sã doutrina, 10, 20, 30, 40 anos de suas vidas, Pai. Abençoe essas crianças que têm sido evangelizadas ali, essas crianças que têm sido evangelizadas aqui na tua igreja, esses adolescentes, Pai, esses jovens, que a sua igreja tem precisado também de jovens, Pai. A igreja tem, talvez até falhado, talvez não, com certeza falhado com esses jovens, Pai, porque eles ficam aqui, depois eles vão embora, Pai. Tenha misericórdia para que a tua igreja faça o papel dela de discipulado também, que a tua igreja possa